A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, palestrante espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma noite agora de estudo do Evangelho de Jesus. Bem, Marcos, vamos estudar sobre as religiões não cristãs. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nosso coração é uma fonte. Cada um de nossos atos é mensagem viva. Que a nossa alma se afeiçoe ao bem supremo, sob a inspiração de Jesus, a fim de que o mundo se transforma em seu reino. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as religiões não cristãs. O desenvolvimento da consciência religiosa está claramente identificado na história de cada povo. Vamos encontrar historicamente as concepções mais remotas das organizações religiosas na civilização chinesa, nas tradições da Índia Védica e Bramânica, de onde também se irradiam as primeiras lições do budismo no Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia com ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo também já grandes mestres isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinamentos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que poderiam compreender devidamente. Tivemos ao longo dos milênios seres inteligentíssimos isolados que antecederam a vinda de Jesus e pós também a vinda de Jesus. Muitos renascem em diferentes pontos com seus pensamentos inteligentes de agregação, de auxílio mútuo. Entendemos que essas tradições não surgiram por acaso no planeta. Há um plano divino que direciona todo o processo de melhoria da humanidade terrestre, sob a supervisão de Jesus, obviamente, porque ele é o governador espiritual do nosso globo. Missionários renascem para transmitir aos encarnados não somente lições de progresso científico ou filosófico, mas também ensinamentos morais e religiosos. Forri, os compiladores dos Vedas. Então, os livros védicos, para quem não sabe, antecede a própria Bíblia em 7 séculos. Então, ali os livros mais antigos da humanidade. Confúcio, Hermes, Pitágoras, o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, Os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros da sabedoria que,
encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das suas leis morais, a que os homens se devem submeter para obter a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissário da sua doutrina de amor, em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo. Cada um deles foi portador de uma expressão: de amai-vos uns aos outros. Como eu citei, vultos luminares que antecederam o Cristo, ou outros pós o Cristo, como o próprio Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. São verdadeiros missionários que vêm a ensinar de acordo com a evolução de cada povo. Então eles ensinavam: amai-vos uns aos outros, compelidos em razão do obscurantismo dos tempos a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos. Foram os missionários do Cristo, preparadores de seu glorioso caminho. Então, como eu falei no início, antecederam a chegada do Cristo, abrindo o caminho para a vinda do Messias. Num esforço de síntese, apresentaremos as principais manifestações religiosas não cristãs, a começar pelo hinduísmo. O hinduísmo, palavra que significa indiano, não possui um fundador propriamente dito, nem um credo fixo. Projeta-se na história como uma religião atemporal, pela capacidade de incorporar novos pensamentos e novas práticas religiosas. Na verdade, o hinduísmo abrange várias expressões religiosas que se desenvolveram na Índia há 3 ou 4 mil anos. É difícil até falar sobre o hinduísmo, porque o hinduísmo existe inúmeras ramificações dentro do hinduísmo, da qual o brahmanismo, que Buda fazia parte, e criou uma nova doutrina, o budismo, que saiu de dentro do hinduísmo. Mas o hinduísmo ele tem uma série de pensamentos, né, de diversas religiões. Nesse caldo religioso encontramos manifestações tipicamente politeístas, monolatristas, panteístas e animistas. No monolatrismo encontram práticas religiosas situadas entre o politeísmo e o monoteísmo. Adora-se um Deus único, considerado o mais importante, mas sem negar a existência dos outros deuses. Já o panteísmo tem como princípio crença de que todas as coisas e seres são uma partícula de Deus. O animismo ensina que os elementos da natureza são animados por espíritos que devam ser cultuados. São pensamentos, né, desses nossos queridos irmãos hindus. Há diferentes formas de expressão do hinduísmo atual, abrange uma variedade de culturas e rituais, existindo em comum a aceitação do sistema de castas, dos princípios do karma, ou escrito como eles, karma com K, e a adoração da vaca como animal sagrado. O regime de castas define a existência de 4 classes sociais básicas, ou varna, que significa cor. Número 1 é constituída de sacerdotes, brahmanes. 2, guerreiros. 3, agricultores, comerciantes e artesãos. 4, servos, párias. Infelizmente, é triste, é doloroso nos tempos atuais observarmos essas castas na Índia, onde os párias são tratados como seres quase que irracionais, discriminados, e que não têm nenhuma chance de evolução no pensamento daquelas doutrinas. Eles vieram à Terra apenas para sofrer e trabalhar brutalmente, né? Diferente de outros pensamentos, principalmente dentro do cristianismo. Mas nós não estamos aqui contestando a religião de ninguém, apenas passando informações históricas que são importantes, na verdade, para o conhecimento, né? Falando porque grande parte dos religiosos não estudam como nós, não? Essa classificação dos pares deu origem a especificações tão detalhadas que, surpreendentemente, no início do século XX, existiam cerca de 3.000 castas. Ainda tem uma diferença entre as castas. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas. Como eu falei, muitos duvidam, mas os livros védicos antecedem os escritos
hebraicos, onde situaram mais tarde personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e ele cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishad. Foram eles as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir. Segundo o entendimento hinduísta, karma significa ato. É uma lei natural fundamentada na crença de que todas as ações do homem têm consequências e que serão expressas numa próxima encarnação. Também eles têm a adoração na vaca como animal sagrado, é outra concepção universal das tradições hindus, visto que são animais que suprem todas as necessidades de manutenção da vida biológica. Essa adoração é claramente manifestada durante as festividades religiosas da Índia, existindo até nos Vedas e hinos para as vacas. Elas podem inclusive invadir e comer plantações, trazendo prejuízos religiosos para alguns fazendeiros, agricultores, comerciantes desta área, mas ainda é um ser sagrado para a concepção do mundo indiano. Há pontos concordantes entre as diferentes seitas hindus, como é natural. Entretanto, as discordâncias são maiores em razão da natureza de cada tipo de interpretação religiosa: politeísta, monolatrista, anímica, panteísta ou monoteísta. Também, dentro do próprio cristianismo, nós vamos encontrar algumas divergências de ideias, como o movimento católico, ortodoxo, católico romano, protestantismo de um modo geral, entre eles, inclusive, a própria doutrina espírita, enfim. Existe, sim, uma certa intolerância religiosa de pensamentos, não de agressões físicas, graças ao bom Deus, não? Entre os monoteístas hindus temos os que abraçam concepções cristãs e os que seguem a orientação islâmica. Ainda esses monoteístas hindus, que já têm uma crença num Deus único. Então, para eles é mais fácil entender Deus cristão ou Alá, o Deus islâmico. Em geral, as manifestações religiosas hinduístas têm como base o livro sagrado Veda ou Vedas. A palavra Veda significa saber ou conhecimento. Trata-se de uma sabedoria transmitida de forma oral, cujas raízes remontam de 1500 a 1000 a.C. Assim, quando se faz citações dos Vedas, se afirma: está ouvido, representa uma forma sacra do ouvir dizer. Em oposição, se a referência provém de um texto religioso escrito, tendo ou não como base a tradição oral, se expressa: está escrito. As tradições védicas estão anotadas em livros, daí a utilização da forma plural Vedas. O livro védico Rig Veda é o mais antigo, sendo considerado a Bíblia mais antiga da humanidade. O hinduísmo apresenta um sistema de adoração a diferentes entidades espirituais, denominadas deuses. Os mais populares são Jiva ou Shiva e Vishnu, os quais já encarnaram, respectivamente, como Rama e Krishna, de acordo com a tradição hindu. No hinduísmo, existe também um grande número de divindades menores, uma variedade de animais, árvores e rios sagrados, animados por espíritos. O rio sagrado mais conhecido é o de Ganges. No período védico tardio, entre 1000 a 500 a.C., ocorreu na Índia uma reforma religiosa que recebeu o nome de Brahmanismo. O Brahmanismo é uma religião ortodoxa, praticada por iniciados em práticas védicas. Os Brahmanes, conhecidos como sacerdotes mágicos, os livros sagrados do Brahmanismo são os Brahmanas e os Upanishads. Ambos são considerados como revelações de Brahma ou Brahma, Deus Supremo. Os Upanishads, livros hinduístas mais lidos pelos indianos, estão escritos sob a forma de diálogos entre o mestre e o discípulo. Transmite a noção de ser Brahma, a força espiritual essencial em que se baseia todo o universo. Todos os seres vivos nascem do Brahman, retornam no Brahma e ao morrer volta ao Brahma.
O karma é um conceito-chave da filosofia religiosa dos Upanishads, e considerando o homem como um ser imortal, pode renascer numa caça mais alta ou mais baixa, ou também habitar o corpo de um animal. Os Upanishads trazem, segundo a interpretação hindu, a síntese da moral universal. Outro texto religioso de grande valor para as religiões hindus é o Bhagavad Gita, a Canção do Senhor. Faz parte da obra épica Mahabharata, em sânscrito Grande Índia. Em segundo, a tradição foi ditada por Krishna Dvaitana Vyasa, o compilador possivelmente no século IV a.C. O Bhagavad Gita foi incluído no Bhagavad Gita possivelmente no século VIII a.C. O Bhagavad Gita, escrito em sânscrito, relata o diálogo de Krishna, uma das encarnações do deus Vishnu, com Arjuna, seu discípulo guerreiro, em pleno campo de batalha. Arjuna representa o papel de uma alma confusa sobre seu dever e recebe a iluminação diretamente de Krishna. No desenrolar da conversa, são inseridos pontos importantes da filosofia indiana, oriundo dos Vedas e do Brahmanismo. A obra é uma das principais escrituras sagradas da cultura da Índia e compõe a principal obra da religião Vaishnava, popularmente conhecida como Movimento Hare Krishna. Hare Krishna, ou mais aproximadamente Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, é uma cultura monoteísta hindu, oriunda da tradição védica e que tem por base os ensinamentos do guru Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Esse movimento foi introduzido no Oriente em 1965 por Bhaktivedanta chamou Prabhupada. Os membros da sociedade Hare Krishna participam do serviço nos templos e realizam suas práticas chamadas Bhakti Yoga ou Yoga da devoção, ou em casa, ou se dedicam inteiramente ao serviço da devoção à suprema personalidade de Deus, que é Krishna, levando uma vida monástica. Krishna é o nome de Deus, que significa o todo atraente em sânscrito. Os membros não podem consumir álcool, fumar, seguindo uma dieta lácteo-vegetariana. Dedique-se ao estudo das escrituras védicas e à entonação de mantras. Os mantras são considerados sons transcendentais, cantados repetidamente, como auxílio à meditação e à autorrealização. Durante o canto, podem manifestar estados de êxtase transcendental que resultarão na libertação da alma do corpo. Posteriormente à reforma brâmica, surgiram dois movimentos religiosos por volta do século VI a.C., opostos ao brahmanismo: o janaísmo, mantido circunscrito à Índia e que persiste nos dias atuais, e o budismo, que se difundiu pela Ásia. Essas duas manifestações religiosas são semelhantes, repudiam o ritual indicado pelo brahmanismo, são diferentes das tradições védicas e às suas divindades. São também contrárias ao regime das castas. Seus fundadores apresentam-se como homens comuns, não aceitando-os como a reencarnação de qualquer divindade. O janaísmo, como fundador, Mahavira Jina, o grande herói, Jina, o vitorioso. Mahavira Jina era descendente da família dos Kristajivas, de guerreiros e de príncipes. E teve uma vida de asceta, não usando nem mesmo roupa. Difundiu a sua doutrina no meio da nobreza a que pertencia. O janaísmo admite a ideia da transmigração das almas, tendo como primeira proposta moral não fazer mal a qualquer ser vivo. O religioso hindu, independentemente da seita que pertença, tem o altar doméstico onde cultua os deuses de sua devoção e procura seguir o caminho sagrado indicado pelo Bhagavad Gita. Cumprimento dos deveres para com a família, os membros da sua casta e da comunidade associada às virtudes da compreensão e da adoração. É importante assinalar que a tradição hinduísta representa a base da formação religiosa e social da humanidade terrestre. Dos espíritos degradados do ambiente da Terra, os que se agruparam nas margens de Ganges foram os primeiros a formar pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas. Budismo. O fundador do budismo foi Siddhartha Gautama, o Buda, que significa o iluminado.
Gautama era filho de um rajá indiano e até a idade adulta viveu no palácio, compartilhando as vantagens materiais destinadas à nobreza. O budismo apareceu na mesma época que o janaísmo, mas sempre teve papel significativo. Conta-se que Buda, ao percorrer o país, em certa ocasião encontrou os mendigos, os enfermos, os desditosos. Confragiou-se-lhe o coração e certa noite deixou o seu palácio no esplendor de uma festa para compartilhar a sorte aos desgraçados. Foi no trato com as pessoas sofredoras, vivendo em contato com a natureza, que Buda encontrou a inspiração para organizar a sua doutrina. Começou por combater as superstições e o sacrifício. A seus discípulos nada ensinou sobre Deus, porque eles não podiam formar de Deus uma ideia justa e precisa, mas declarou que a alma renascia constantemente até a completa depuração de suas impurezas. Liberta do cárcere corporal, iria para o Nirvana, que é a completa tranquilidade do espírito. Ensinava que a miséria humana tem origem nas ambições egoísticas. O hinduísmo e o budismo têm como pontos comuns a reencarnação, o karma e a salvação. Para Buda, o ser humano está preso a uma série de renascimentos e, como todas as ações têm consequências, o que determina o karma são os pensamentos, palavras e atos. Para o budismo, o homem colhe o que plantou, não existindo com destino, cego, nenhuma divina providência. Uma existência está inexoravelmente presa à outra. No entanto, ao longo de uma série de renascimentos, encontra o homem a passagem, porta, para a salvação, para a perfeição ou nirvana, palavra que significa apagar. A busca pelo nirvana é a meta primordial budista, uma vez que essa doutrina ensina que durante a reencarnação não há uma verdadeira autonomia. Tudo é transitório e pleno de sofrimento. Com o nirvana, a pessoa alcança uma vida sem sofrimento, de iluminação espiritual, em que o karma e a necessidade de renascimento já não mais existiriam. Com a morte de Buda, surgiram divergências entre os discípulos a respeito da interpretação dos ensinamentos búdicos. Assim, por volta de 380 a.C., realizou-se um concílio que provocou uma cisão entre os monges conservadores e os monges liberais, constituindo-se em diferentes correntes de organização religiosa. Os ensinamentos de Buda podem ser resumidos do seguinte: a lei do karma. Para Buda, enquanto a pessoa não atingir o nirvana, estará escravizada à necessidade da reencarnação. Como todas as ações humanas têm consequências, é preciso que a pessoa aprenda a se depurar pelos relacionamentos sucessivos. Visão da humanidade. O budismo não aceita de uma alma individual eterna, como é difundido nas tradições hindu. O fato de o ser humano achar que é um eu, ou que tem uma alma, reflete ignorância. Essa ignorância pode lhe trazer graves consequências, uma vez que cria o desejo, é o desejo que cria o karma. A alma, para o budismo, é algo tão fugaz como qualquer coisa que existe no mundo. As 4 verdades do sofrimento fazem parte do sermão de Benares, proferido por Buda. As 4 verdades são: tudo é sofrimento, a causa do sofrimento é o desejo. O sofrimento cessa quando cessa o desejo. Só assim se segue o caminho das 8 vias: perfeita compreensão, perfeita aspiração, perfeita fala, perfeita conduta, perfeito meio de subsistência, perfeito esforço, perfeita atenção e perfeita contemplação. O budismo mantém atualmente 2 tendências principais. Theravada, a escola dos antigos monges, que enfatiza a salvação individual pela meditação, sendo predominantemente no sul da Ásia, Birmânia, Tailândia, Sri Lanka, Laos e Camboja. Mahayana, o grande veículo, que ensina a ser possível a salvação das pessoas. A escola é mais encontrada no norte da Ásia, China, Japão, Mongólia, Tibete, Coreia e Vietnã. Na China surgiu o Zen Budismo, uma derivação da escola Mahayana, que dá ênfase na meditação como forma para alcançar a iluminação e, consequentemente, alcançar o Nirvana. Atualmente, o Zen Budismo é mais praticado no Japão, onde existe cerca de 20 mil templos e 5 milhões de adeptos. Muito bem, Marcos, estamos falando sobre as religiões importantes que antecederam o cristianismo. Nós teremos dados importantes durante a semana, o mês, falando preferencialmente
de todas as doutrinas religiosas do planeta. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Aos 100 anos. Você consegue se imaginar vivendo até os 100 anos? Muitos podem sentir certa preguiça, um desânimo, só de pensar. Acham muito tempo. Outros podem se assustar. O que farei com tanto tempo? Há os que por fim se animam. Quero sim viver mais. Tenho muito a fazer. Quero viver mais e com qualidade de vida. Pois bem, são chegados os tempos. Segundo a estimativa da ONU, até o ano 2030, teremos mais de 1 milhão de centenários no mundo. Em 1990, menos de 1.000 pessoas haviam chegado a essa idade. Vejamos a diferença apenas 40 anos depois. A expectativa de vida no Brasil, atualmente, é de 77 anos em média. Em 1950, era de apenas 47. Mais surpreendente ainda, temos pessoas de quase 120 anos ainda encarnadas na Terra. São poucas, mas elas estão aí. Estudos recentes avisam: está nascendo a geração que poderá viver até 130 anos. Percebamos que é algo como ter 2 vidas dentro de uma só. Muito haverá de mudar. Teremos que olhar para a vida depois dos 60, 70 de outra forma, pois as pessoas continuarão ativas, úteis e economicamente ativas, como o mundo capitalista aprecia dizer. No entanto, muito mais importante do que ativas economicamente é estar com a cabeça boa, como falam os antigos. Sim, cabeça e coração para trabalhar naquilo de que se gosta, naquilo de que se precisa. Cabeça boa para ajudar o próximo. Cabeça boa para ajudar a família. Poderemos, depois dos 70, 80, voltar a estudar. Começar numa área distinta da que estávamos. Ou mesmo iniciar os estudos, se não tivermos tal oportunidade. Nós, como sociedade, precisamos nos preparar para isso. Será uma grande transformação. Encantamo-nos com a energia, com a coragem e com a maleabilidade do jovem. São importantes. Mas faremos grandes descobertas também com aqueles que passaram dos 70, dos 80 e não precisam mais provar nada para ninguém. São mais seguros de si, são mais calmos e têm muitas histórias de vida. Os novos tempos nos trarão boas surpresas em várias áreas. Essa será uma delas. Talvez não sejam aqueles que dominem a tecnologia de ponta, não sendo os mais afiados. Mas quem disse que precisaremos apenas desses no mundo novo? Pensemos nisso e comecemos a considerar desde já a sociedade dos 100 anos, que nos proporciona atividades úteis, trabalhos edificantes para aqueles que se sacrificaram tanto em certas áreas da vida. Se você é um deles, se você será um deles, pense também: o que fará? Como está se preparando para isso? Como anda a saúde do corpo? Como anda a saúde da alma? Aos 100 anos, estaremos lúcidos, donos das nossas vidas, ainda independentes e muito ativos. Aos 100 anos, teremos energia para ir e vir. Teremos amor para dar e vender e muita sabedoria para compartilhar. Aos 100 anos, teremos visto o mundo de uma forma que poucos viram. Poderemos ser uma referência, um exemplo inesquecível para toda a família. Uma árvore com lindos e suculentos frutos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, o que mais importa na vida é acreditar, porque quando achamos que é possível, está perto, pois tudo acaba por se realizar. Isso acontece quando nós entramos no estágio de tranquilidade. É fundamental correr atrás dos nossos sonhos, porque a vida sem projetos ou objetivos é uma vida sem sentido. Lute, sonhe e mantenha sempre a esperança.
Só assim você conseguirá ser um pouco mais feliz neste mundo de provas e expiações. Vamos ser solidários para não sermos solitários. E, acima de tudo, não esquecendo jamais de seguirmos sempre a orientação do meio Rabi da Galileia. Que ele nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Gratidão pelos ensinamentos de hoje. E que possamos, durante a semana, realmente viver esses evangelhos de Jesus, o aprendizado. E por onde transitar, meus irmãos? Irradiarmos sempre luz, paz e amor. Muita paz, muita luz a todos. Uma boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.